Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao vídeo devocional de número 13. Antes de irmos diretamente para a nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no canal Relevante, a ativar o sino de notificações para que você possa receber um pim-pim sempre que nós postamos um vídeo novo, ok? Se você já fez isso, já se inscreveu, já ativou o sino de notificações, então vamos para a nossa aula. Bom, no capítulo 37, nós vemos que Jacó habitou em Canaã, a terra das peregrinações de seu pai Isaque, a terra prometida também. O texto diz assim: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, pois o menino havia nascido quando seu pai já era idoso. Isso aí está no versículo 3 do capítulo 37. Jacó demonstrou favoritismo. Ele demonstrou seu amor por José, dando-lhe uma túnica talar de mangas compridas, diz assim o texto. A partir de então, as coisas começaram a desandar. Talvez fosse natural Jacó ter uma relação próxima com José, cujos irmãos mais velhos eram adultos e já independentes. Muitos pais fazem isso, né? Apegam-se mais ao filho caçula. Só que Jacó demonstrou abertamente o seu favoritismo. Jacó não fingiu que ele amava mais José do que os outros. E com isso, Jacó criou um ambiente propício para a inveja. Jacó acabou perdendo todo o controle da situação. Na verdade, a Bíblia vai dizer que os outros irmãos de José odiavam tanto José que não conseguiam conversar com José de forma gentil, de forma amável. Você, lendo esse texto, consegue imaginar como era difícil a situação naquela casa, né? Ao chamar José, não eram com palavras gentis. Ao pedir alguma coisa para José, não eram com palavras gentis. E ali o favoritismo se instalou na casa de Jacó. Infelizmente, em muitas das nossas casas hoje, existem os filhos favoritos e existem os filhos menos favoritos. E não há como isso não desencadear no coração dos filhos ciúmes entre irmãos. Ciúmes, lutas, brigas, pessoas às vezes que se matam ou irmãos que preferem se mudar de casa porque os pais não conseguem mais fingir que eles preferem alguém em detrimento do outro. Isso aqui é extremamente perigoso. O mal causado, e nós vamos lá ver mais para frente, o mal causado na vida de José, na família de Jacó, por causa do favoritismo, foi terrível. E é esse mesmo mal que tem causado, e é esse mesmo mal que tem estado a existir em muitas famílias hoje. Hoje nós temos muitos irmãos que não se falam, temos adultos que já formaram famílias, mas não conseguem se procurar, porque na infância existiu ali favoritismo entre os pais, né? Aqui eu preciso também falar que José, ele tinha apenas 17 anos quando essas coisas começaram a acontecer. Talvez por causa da sua juventude, a falta de sabedoria, José não contribuiu para a sua situação. Ele fazia com que os irmãos o odiassem cada dia mais, né? Porque José sempre levava más notícias sobre os seus irmãos. Olha só, esse menino José, esse moleque José, ele sempre queixava, ele sempre apresentava péssimas notícias dos seus irmãos para Jacó. E os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, Bila e Zilpa, você já deve ter lido que foram as concubinas de Jacó, servas de Raquel e Leia, sempre estavam nas mãos de Jacó sendo apertados porque José apresentava aí as suas queixas, né? Além disso, José também não usou de diplomacia quando ele contava os seus sonhos. Se tu veres no capítulo 37, versículos 5 a 6, você vai ver que José teve dois sonhos. No primeiro, ele e os seus irmãos estavam atando feixes no campo, quando repentinamente o feixe de José se levantou e o feixe dos seus irmãos se inclinaram. Automaticamente, os seus irmãos entenderam o sonho e disseram que aquele sonho era uma indicação de que José desejava reinar sobre eles e com isso tanto mais o odiavam. Sabe, a lição que nós aprendemos aqui é que Deus às vezes vai revelar alguma coisa para você, mas você não precisa colocar a boca no trombone. Você não precisa sair por aí dizendo: Deus me revelou que eu vou ser isso e aquilo. Deus me revelou que eu vou ser honrado. Deus me revelou que Ele vai me confiar
isso e aquilo. Não, você não precisa. Você tem que ter sabedoria para guardar aquelas coisas todas no teu coração. Não me lembro agora aqui da passagem, mas há um texto no Novo Testamento que relata o nascimento de Jesus Cristo e as maravilhas que Maria ia vendo na vida do bebê Jesus, do menino, as perguntas que ele fazia lá no templo, a maneira como ele se comportava diante dos adultos, a tanta sabedoria que Jesus apresentava. E o texto diz que Maria guardava todas essas coisas no coração, no seu coração. Ela procurava entender, buscar entender no seu próprio coração. Nem sempre você precisa contar as coisas que o Senhor te revela, porque isso vai levantar no meio daquelas pessoas que estão contigo, ainda que elas não tenham predisposição para enciumar-se com você ou para invejar você, mas elas vão passar a invejar, porque a maneira como José contava também dizia muito respeito ao que os seus irmãos podiam pensar sobre ele, ok? No segundo sonho, além dos irmãos, no sonho de José estavam presentes também os seus pais. José viu o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Quando José relata o sonho, dessa vez no segundo sonho, não apenas despertou a inveja dos irmãos, mas também foi repreendido pelo pai, por Jacó, que no entanto considera, aí sim Jacó repreendeu José, mas Jacó teve uma atitude que José não teve. José diz aí a Bíblia no versículo 10 e 11, Jacó considerava o caso consigo mesmo, pensava, refletia sobre aquelas coisas, repreendeu José, mas ele refletia sobre aquelas coisas. Porque provavelmente porque Jacó, ele já passou por uma experiência dessa. Jacó sabia muito bem o que os sonhos significavam, porque Jacó também teve sonhos, Jacó também sonhou e ele viu como Deus se transmite, como Deus fala por intermédio dos sonhos, né? Jacó sabia muito bem. Em transcurso, a narrativa deixa claro que esses sonhos foram de fato uma revelação do que viria. Os irmãos de José estavam certos ao interpretarem um sonho. Quando eles disseram que você quer reinar sobre nós, eles estavam certos. O sonho dos feixes, né? Como uma indicação de que José reinaria sobre eles. A interpretação de Jacó para o sonho com o sol, a lua e as estrelas como um sinal de que Jacó e Raquel, apesar de que Raquel já havia falecido na altura e não testemunhou o cumprimento desse sonho, a previsão de Jacó também estava muito certa. Ok, nesse relato aqui de Jacó perdendo o controle, da família se desestruturando cada vez mais, nós encontramos aqui um versículo que mostra que parece que Jacó era muito distraído ou em algum momento da sua vida ele não prestou atenção de como os seus irmãos tratavam seu filho amado José, né? Ao que parece, Jacó não estava a par da intensidade. Ele provavelmente sabia que há ódio de seus outros filhos por José, mas provavelmente não sabia da intensidade e da profundidade desse ódio. É bem possível que os irmãos tenham escondido também os seus sentimentos do pai, porque existem pessoas que conseguem esconder aquilo que eles são, aquilo que eles sentem. Se Jacó soubesse, talvez não tivesse enviado José até Hebrom, onde os irmãos estavam pastando as ovelhas do seu pai. Primeiro, Jacó obedece, né? Porque ali no versículo 14 do capítulo 37 está escrito assim: vai agora Jacó dizendo para o seu filho, vai agora ver se os teus irmãos estão bem e me traz notícias. Veja aqui, Jacó está aqui. Provavelmente Jacó é que ensinou José a pedir essas notícias dos seus irmãos mais velhos. José ficou como aquele menino que controla os irmãos mais velhos, né? Jacó está aqui a lhe pedir notícias. Primeiro José foi, procurou em Siquém, não encontrou. Ao descobrir que não estavam mais lá, seguiu-os até outro lugar perto de Dotã, diz aí a Bíblia no versículo 17. Quando os irmãos de José
perceberam que José se aproximava, viram naquele momento uma oportunidade de se livrar de José, ao qual se referem com desprezo, né? Eles dizem assim: o tal sonhador, vem aí. Veja aí no versículo 18, capítulo 37, vem aí o tal sonhador. O texto não diz quem elaborou o plano, mas é bem possível que tenha sido um dos irmãos sobre os quais José levou mais notícias. Lembra? Os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Pode ter sido Dan, pode ter sido Naftali, Gad ou Aser. José não teria como resisti-lo, porque realmente eles eram maiores, não só em estatura, mas também eram maiores em número. José era apenas um e os irmãos lá eram 10, já que Benjamim ainda ficava na casa do seu pai. Ou seja, um contra 9. Um contra 9 aqui vamos ver porque Ruben, quando você leu aí o texto, Ruben, que era o mais velho, decidiu defender José. Quando Ruben decidiu defender José, ele propôs uma mudança nos planos, porque a ideia inicial era matar José e jogar o seu corpo num buraco muito fundo, e aquele buraco era uma cisterna, aqui nós chamamos de cacimba, mas aquele buraco eram mesmo buracos normais feitos na terra para acumular a água da chuva, ok? Bom, Ruben sugeriu que, ao invés de matar José, deviam jogá-lo vivo na cisterna, né? Não matem, joguem vivo ele aí, porque será suficiente. Enquanto os irmãos provavelmente desejavam deixar José na cisterna até ele morrer, na verdade o texto nos diz que o plano de Ruben era livrar-se dos irmãos para depois ir buscar José e levá-lo ao pai. Esse aqui, levá-lo ao pai, quer dizer que os 12, ou seja, os 10 irmãos, eles não viviam literalmente debaixo da tenda de José, ok? Eles viviam numa outra cidade. Quando surgem guerras, aqui nós vemos que os irmãos de José, eles estão a viver completamente na base do ódio. E é lamentável que o ódio vai crescendo em nosso coração ao passo que nós vamos vivendo. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós vamos odiando uma pessoa hoje, vamos odiando uma pessoa amanhã, e quando nós percebemos, nós estamos a nos relacionar com aquela pessoa simplesmente na base do ódio. Olha só, quando surgem as guerras, o ar fica saturado de hostilidade e intenções homicidas. Cristãos precisam ser como Ruben. Você que está a viver um período de tensão, de ódio, onde as pessoas se invejam, e você conhece o Senhor, você precisa viver como Ruben, ok? Você precisa ter um raciocínio rápido, você precisa elaborar estratégias para salvar a vida das pessoas ao seu redor. Ou às vezes não é a vida que está em risco, que está em jogo, mas o relacionamento daquela família. Você é colocado em alguns lugares não por acaso. Saiba que Deus não coloca as coisas em determinados lugares por acaso. A própria Bíblia diz que não cai nenhum pássaro do céu se não for da vontade de Deus. Então você não contempla situações de conflitos por acaso, é porque o Senhor quer usar a tua vida para mediar aqueles conflitos. Então você precisa ser como Ruben, ter um raciocínio rápido para elaborar então estratégias para salvar aquele relacionamento ou para salvar a vida das pessoas. Essas estratégias podem muitas vezes custar a própria vida, mas vale a pena correr o risco, vale a pena obedecer ao Senhor, ok? Uma vez que Ruben era o irmão mais velho, os outros lhe deram ouvido. Assim, quando José chegou ao lugar onde os irmãos estavam, eles agarraram-no, despiram-no da túnica e o lançaram na cisterna vivo. Obedeceram aquilo que Ruben havia sugerido. Graças à providência de Deus, a cisterna estava seca e José não morreu afogado. Mas ali surgiu Judá, né? Eu queria pronunciar Judas. Ali surgiu Judá e chamou a razão a todos, lembrando que, além de não ganharem nada matando José, seria errado matá-lo, pois era sangue do seu sangue. Veja, eles aqui só estavam a aguentar José porque ele era sangue dos seus sangue. Se não fosse, já teriam matado. Mas a ideia de Judá aqui é:
Por que nós vamos matar essa pessoa e não vamos ganhar nada? O ódio cegou tanto os irmãos até chegaram ao ponto de ser lembrados de que José era de fato seu irmão. Ou seja, eles já haviam esquecido de que José era seu irmão. Primeiro sacudiram-no, despiram-no, jogaram numa tenda e só depois Judá disse: Epa, é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Quando as pessoas estão cegadas pelo ódio, elas esquecem quem são. Tudo o que elas querem fazer, tudo o que elas querem saber é de vingança. Elas só conhecem vingança. Elas não mais funcionam como seres racionais. Elas esquecem quem são, né? Elas haviam esquecido que José era seu irmão. Porque em algumas ocasiões o ódio se torna tão intenso a ponto de nos cegar para a nossa ligação física ou espiritual para as pessoas. Você já viu relatos de marido e mulher que ele espancou tanto a mulher ao ponto de interná-la, porque por causa do ódio esqueceu a ligação espiritual, esqueceu a ligação física que existia com aquela pessoa. Espancou o amigo, esqueceu a ligação espiritual, relacional que existia com aquela pessoa. Tudo por causa do ódio. O ódio leva um grupo a desumanizar o outro, né? Você tem visto aí as guerras, seja ele mais forte ou mais fraco, o ódio também levou os irmãos de José a considerarem tirar a sua própria vida. E tem mais uma coisa aqui muito interessante, é que o ódio cegou tanto os irmãos de José a ponto deles considerarem que punir José, vendê-lo como escravo, era na verdade um ato de misericórdia, né? Você lê o tom do texto e você pensa que punir José vendendo-o como escravo era na verdade um ato de misericórdia. Isso aqui é lamentável na vida de José. Mas olha só, o que é que eu encontro nisso aqui? Às vezes você castiga, você pune uma pessoa e você pensa que estás a ajudá-la, você pensa que estás a ter misericórdia dela, mas na verdade não. Na verdade você está a ser só agente do diabo para colocar em prática o seu plano, ok? Então, precisamos ser relacionais, precisamos encher o nosso coração de amor ao ponto de cuidarmos e tratarmos das pessoas que estão ao nosso redor como o Senhor trataria se estivesse no nosso lugar. Percebe isso? Vamos continuar. Bom, apesar de José ser o foco principal dessa sessão, é que quando você lê essa sessão e aí vem a história de Judá e Tamar, você entende que houve uma quebra da narrativa, né? Apesar de José ser o foco principal desse texto, dessa narrativa aqui, não podemos nos esquecer do tema central da Bíblia como um todo. A Deus e seu plano de salvação. Esse é o tema central da Bíblia como um todo, ok? Assim, a história de José é interrompida por causa de um relato de acontecimentos na linhagem de Judá, aqui é a linhagem da qual nasceria o Messias. Por isso é que está aqui a história de Judá e Tamar. O texto começa assim, versículo 1. Aconteceu por um tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Irão. Então, Judá, que vivia aí com seus irmãos, lembra que no passado eu falei, não viviam mais debaixo, literalmente debaixo do mesmo teto de José, mas eles estavam numa área à parte. Judá decidiu em algum momento da sua vida apartar-se dos seus irmãos. Saiu, ok? A expressão por esse tempo liga a mudança de Judá à venda de José e a mentira contada a Jacó. É interessante isso. Talvez Judá tenha partido por conta do que havia acontecido a José. A venda do irmão como escravo e o luto do pai devem ter perturbado a consciência de Ruben e Judá. Porém, ao se aproximar demais dos cananeus, Judá talvez tenha se afastado da fé de seus pais, o que explica as calamidades que aconteceram em sua família. Enquanto estava com ira, Judá se casou com uma mulher cananeia. E esta mulher cananeia deu à luz a 3 filhos de Judá. O primeiro filho de Judá chamou-se Deixa escrever aqui com uma letra, com uma caneta mais visível. É o primeiro filho de Judá. Depois ele teve Oná, o segundo filho de Judá. E depois teve Selá, o terceiro filho de Judá. Oná e Selá, ok?
Quando esses meninos cresceram, como um bom pai, Judá arranjou o primeiro casamento de Então, casou-se. E esse casamento foi arranjado por Judá. Esse dado aqui você precisa guardar, ok? E a esposa que Judá apresentou para foi uma menina chamada Tamar. Então, houve um casamento entre e Tamar. Porém, segundo a Bíblia aí no versículo 6, não viveu tempo suficiente para ter filhos, porque diz a Bíblia que era um homem perverso diante do Senhor. A Bíblia não entra em detalhes de quais coisas fazia exatamente, mas a Bíblia só diz que era um homem perverso perante o Senhor e por causa disso o Senhor o matou. Aqui eu coloquei como consequências da irresponsabilidade. Tanto como Oná foram irresponsáveis na presença de Deus e o Senhor os matou. Veja só, acompanhe o texto. Não sabemos a natureza, como já afirmei, não sabemos a natureza da perversidade de mas é possível que a perversidade esteja relacionada ao modo como tratava a sua esposa. Naquela época, quando um homem morria sem deixar filhos, era costume seu irmão se casar com a cunhada que estava viva. Segundo isso que eu acabei de falar, o que acontecia? Que Oná devia casar-se com Tamar. O primogênito desse casamento aqui, desse casamento em Oná e Tamar, era considerado filho, né, do irmão que faleceu. E esse filho tinha que herdar todos os bens do pai. Você pode ver isso em Deuteronômio 25, Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, você vai ver essas orientações aqui, ok? Então, já que isso aconteceu, coube a Oná relacionar-se com Tamar a fim de manter a descendência de que já estava morto. No entanto, Oná, ele deu uma de mais esperto. Oná queria a herança do irmão para si e decidiu evitar que Tamar concebesse, ok? Oná estava de olho na herança de do irmão, então evitou a todo custo ter filhos com Tamar. E qual foi a estratégia de Oná? Sempre que Oná tivesse relações sexuais com Tamar, Oná deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão e assim ficar com a riqueza, ok? Esse egoísmo em relação ao irmão e Tamar não ficou impune. O Senhor também fez Oná morrer, ok? Então, você tem relação aqui da morte dos dois. Morreu por perversidade ao Senhor. Onan também morreu por desobediência ao Senhor, a uma cultura. Você vê aí em Gênesis 38, versículo 10. Então, consequências da irresponsabilidade diante do Senhor. Vamos lá. Com a morte de Onan, cabia ao terceiro filho, Selá, o filho mais novo de Judá, cabia a ele então voltar também a se relacionar com Tamar para garantir a sobrevivência da linhagem. No entanto, Selá ainda era muito jovem e Judá, diz a Bíblia, temeu que Selá morresse como os dois primeiros filhos. Assim, instruiu Tamar a voltar para a casa do seu pai. Só que, em algum momento, Selá cresceu. Selá já era adulto. E Tamar havia percebido que Selá cresceu e ela estava a esperar que Judá entregasse Selá para ela, como era prometido, né? Na época, Tamar estava lá a se guardar para Selá, mas Judá não deu nenhum sinal de que cumpriria a sua palavra. Em Gênesis 38, você vê que Judá não deu nenhum sinal para cumprir a sua palavra com Tamar. É ali então que a desordem se instala na
tribo de Judá, na casa de Judá, porque a esposa de Judá acabou falecendo. E depois do período de luto aí de Judá, e o seu amigo Ira subiram os tosqueadores de suas ovelhas em Timna. O caminho para Timna passava por Enaim, perto da casa do pai de Tamar, onde Tamar estava a morar naquela altura. Tanto Enaim quanto Timna eram cidades pequenas, não muito distantes de Adulão. Quando Tamar descobriu que Judá passaria por aquela cidade, o que Tamar fez? Tamar tirou a roupa de luto, ok? Tamar tirou a roupa de luto, ela disfarçou-se, vestiu-se como uma meretriz, como uma prostituta, cobriu o rosto, ok? E Tamar fez com que o plano funcionasse perfeitamente, pois Judá se dirigiu a ela sem hesitar. Judá foi diretamente para Tamar e perguntou se Tamar gostaria de dormir com ela. Aí Tamar perguntou quanto é que você me paga, ok? Esse registro bíblico de que Judá se deitou com uma prostituta, precisamos dizer aqui que não significa que as escrituras aprovam esta prática. A Bíblia registra tanto o bem quanto o mal praticado por homens e mulheres. E alguns males ficam impunes, pois de outro modo ninguém teria sobrevivido, porque o ser humano ele é mau desde o momento em que acorda até o momento em que vai dormir. Em sua graça, Deus não castiga cada transgressão. Então, Judá falhou nessa questão, mas Deus o tratou segundo a sua graça. Percebe isso? Ok, vamos voltar aqui ao nosso texto. Tamar negociou um preço por seus serviços. Judá prometeu-lhe pagar com um cabrito do rebanho. Como ele não podia pagar na hora, Tamar pediu algo como garantia, mas especificamente seu selo, seu cordão e o cajado que carregava consigo. Ele concordou. O selo era Ele concordou. O selo era usado como um cordão ao redor do pescoço e servia como uma assinatura pessoal em qualquer documento, percebes? Não sabendo de que se tratava de sua nora, Judá deitou-se com Tamar e ela concebeu dele. Quando Judá mandou seu amigo ir a entregar o cabrito como pagamento à prostituta, ninguém conseguiu encontrar aquela prostituta. O povo da região informou que nunca havia estado ali nenhuma prostituta. Quando Ira lhe relatou o ocorrido, Judá exclamou que ela guarde para si, né? Disse que ela guarde para si, para que não nos tornemos opróbrio. Essa declaração aqui sugere que dormir com uma prostituta cultual podia ser aceitável, mas não era algo que Ira e Judá consideravam tornar público. Porém, Judá era tão reto aos olhos do Senhor que e essa retidão aqui é demonstrada no facto dele ter se esforçado para cumprir a sua promessa. Apesar do contexto não ser moralmente puro, mas Judá estava a tentar cumprir a sua promessa. Ainda aqui nós vemos um princípio correto de honrar os compromissos, ok? Se você fez um compromisso com alguém, você precisa honrar aquele compromisso. Bom, vamos lá. Passando então cerca de 3 meses, Judá recebeu a notícia de que Tamar, sua nora, estava grávida. Aqui a desordem começou a se instalar, ok? Porque se Tamar estava grávida sem a presença de Selá, isso só significava que Tamar estava a trabalhar como uma prostituta. Judá ficou horrorizado com tamanha imoralidade que ele próprio, claro, jamais cometeria e ordenou que a nora fosse queimada. A reação de Judá, infelizmente, ela é incomodamente parecida com uma atitude comum nas nossas igrejas. A reação de Judá parece a dos presbíteros que julgam com severidade os membros que cometem pecados dos quais eles mesmos são culpados em secreto. Isso é muita hipocrisia. Jesus criticou duramente os fariseus também, porque eles criticavam o exterior das pessoas, mas por dentro fediam como um sepulcro caiado, ok? Limpavam o exterior do prato, mas o interior do prato estava sujo. Deus conhece perfeitamente o coração dos homens e das mulheres, mas Judá poderia ter escapado impune em termos humanos, ok? Se não fosse pela astúcia e preocupação de Tamar a guardar o selo e o cajado do seu sogro. Quando ela estava sendo arrastada para a execução, para ser queimada, Tamar então enviou uma mensagem ao seu sogro
piedoso. Ela gritou: do homem de quem são essas coisas, eu concebi. Reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Judá era tão culpado de imoralidade sexual quanto Tamar, pois esses objetos pertenciam a ele. Judá não podia negar as evidências da sua culpa. Mas, como muitos líderes que fazem todo o possível para não assumir a responsabilidade de seus pecados, ele poderia ter tentado se desculpar, dizendo que a mulher com a qual ele havia se deitado estava mal vestida ou parecia uma prostituta e o havia seduzido. Mas, apesar de seus defeitos, Judá era um homem de honra e, portanto, reconheceu prontamente: mais justa é ela do que eu, disse Judá. Absolveu Tamar, afirmando que era culpado, pois não tinha dado um filho a ela. A declaração de que Judá nunca mais a possuiu também é bastante instrutiva. Depois do arrependimento e da confissão, o erro não deve ser repetido. Lembra quando Jesus perdoou os pecados da mulher adúltera? O que ele disse? Vai, não peques mais. São pecados como esses que Deus cobre com sua graça, pois ele conhece o nosso coração perfeitamente. Tamar então deu à luz a gêmeos, Pérez e Zera. No entanto, esse relato triste e sórdido não termina em tragédia, porque sempre há um propósito na desordem quando Deus coloca em ação o seu plano de salvação. Mateus 1:3, deixa eu abrir rapidinho esse texto com você, e você vai descobrir por que Deus montou uma ordem nesse plano aqui que parecia desordem. Mateus 1:3 diz assim: Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Judá foi pai de Pérez e Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. E se você seguir aí a cronologia, você vai ver que Judá, a partir dessa confusão aqui, eles entraram então para a genealogia de Jesus, ok? Então é sempre Deus a colocar o seu plano. Aqui houve consequências da irresponsabilidade, a desordem foi instalada, mas nós vimos aqui também propósito na desordem. Sempre Deus a colocar em prática o seu plano. Isso aqui é maravilhoso na Bíblia. Vamos continuar com o último quadro desse vídeo. Bom, depois da Bíblia abrir esse parênteses para contar a história de Judá e Tamar, ela volta a se concentrar na vida de José. E provavelmente, se você estivesse na pele de José, você acreditaria que Deus te abandonou, depois de tudo que você viveu, ok? Cenas de ódio dentro da sua própria família, traição, venda, planos de morte. Você pode ter pensado que Deus te abandonou. Mas veja o que diz a Bíblia em Gênesis 39, a partir do versículo 2. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Veja só, Deus nunca abandonou José. Isso me leva a crer que nós não podemos pensar, condicionar ou ligar as situações externas da nossa vida ao cuidado que o Senhor tem para conosco, né? Deus não havia abandonado José, muito pelo contrário, ele lhe colocou no lugar de destaque. José foi prosperando, José foi enriquecendo, José se tornou o segundo homem mais influente dentro da casa de Potifar. José recebeu destaque aqui dentro desse lugar, ok? Não importa o que acontece conosco, não importa as circunstâncias externas. Se o Senhor não nos abandonou, Ele não nos abandonou. Sabe aquela canção que diz: essa paz que eu sinto em minha alma. Eu não sei se você conhece, mas a letra diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque todas as coisas ao redor de mim estão bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor. Então, essa é a promessa da paz que Jesus nos
prometeu, a paz que o mundo não pode entender. Mesmo José sendo vendido pelos irmãos, mesmo José sendo alvo de planos de morte, Deus ainda assim não abandonou. E ele, para viver, precisava crer nessa promessa aqui, ok? Bom, mas o lugar de destaque também vem com seus perigos, porque as pessoas vão concentrar seu olhar em você, vão concentrar sua atenção em você. Você vai atrair os olhares das pessoas, quer sejam pessoas boas, quer sejam pessoas más, mas o lugar de destaque muitas vezes não é simplesmente um lugar de bênção, mas também é um lugar de perigo, e aí você precisa construir barreiras para o teu coração bem maiores do que se você não estivesse nesse lugar de destaque aqui. Muitas vezes o Senhor te abençoa e as pessoas amam tanto aquilo que você se tornou, amam tanto a bênção que o Senhor dá para você, que todas elas querem estar ao lado de você. Só que muitas dessas pessoas, elas vão se aproximar e não vão ser bênção. Elas vão se aproximar e não vão te levar cada vez mais perto de Jesus. Elas vão querer sugar a tua vitalidade, elas vão querer tirar algo de você, elas vão querer usurpar algo de você, elas vão querer afastar-te de Deus, ok? E você precisa resistir a tudo isso. Aqui com a vida de José, nós aprendemos que um homem, uma mulher de Deus, quando é fiel naquilo que ela sabe do Senhor, quando é fiel e íntegra no relacionamento com o Senhor, ela não usa o lugar de destaque para dar vazão aos seus desejos pessoais. Ela não usa o lugar de destaque para viver como sempre quis viver. O lugar de destaque passa a ser uma honra e glória para o Senhor. Porque vejam só, o versículo 5 aqui diz que a casa de Potifar era abençoada porque José estava dentro dessa casa. Então, os nossos lugares de destaque precisam ser... Vocês lembram quando eu falei do lado A e do lado B da bênção, né? Então, sempre onde nós vamos estar, aquela casa, aquele lugar precisa ser abençoado. Nós precisamos viver com isso. Amém? Ok, mas aqui nós vamos aprender alguma coisa com a vida de José. Veja que até agora nós estamos a ver a família de Abraão, família de Isaac, a família de Jacó, muitas pessoas não preocupadas com a moralidade, muitas pessoas preocupadas simplesmente com o mecanismo da religião, devoção a Deus para que Ele me abençoe, ok? Muitos dos patriarcas se relacionaram com Deus dessa maneira. Você lembra, por exemplo, quando nós falamos da vida de Jacó e do plano que Jacó fez com sua mãe para enganar o seu pai Isaac? Jacó não estava preocupado com a questão de moralidade. Ele, na verdade, estava preocupado se fosse descoberto o que aconteceria com ele. Seria castigado. Essa era a preocupação máxima de Jacó. Mas aqui na vida de José, nós começamos a ver os primeiros sinais de moralidade. Um relacionamento com Deus baseado na moralidade, no que as pessoas podem fazer ou não fazer para agradar a Deus. Em Gênesis 39, no versículo 9, veja só o que diz esse texto aí. Gênesis 39, versículo 9, diz assim: mas, para entendermos o contexto, vamos ler a partir do verso 6. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recuou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Olha aqui o versículo 9. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Um grande sinal de moralidade aqui, um grande sinal de uma vida íntegra com Deus. José diz assim: eu não posso pecar contra o meu Deus. Se Jacó tivesse essa mesma atitude, ele diria para Rebeca: eu não posso pecar contra o meu Deus. Se Abraão tivesse essa mesma atitude, ele diria para Sara:
Eu não posso mentir porque eu não posso pecar contra o meu Deus. Se Isaac tivesse esse mesmo padrão de moralidade, ele diria, eu não posso mentir que você é minha esposa porque eu não posso pecar contra o meu Deus. Mas aqui vemos José a ter essa atitude. Isso aqui é maravilhoso. Então, a partir de José, começa um novo paradigma de relacionamento com Deus. Agora não mais baseado na bênção e na devoção, mas agora baseado no relacionamento íntegro, puro e santo com Deus, separados para fazer a vontade de Deus e para viver simplesmente como Ele quer. Esses sinais de moralidade precisam também estar patentes em nossos corações, porque nós estamos cansados de mediar conflitos por causa da falta de moralidade no coração das pessoas. Estamos cansados de fazer acompanhamento por falta de moralidade no coração das pessoas. Precisamos nos voltar para Deus e orar, pedir, Senhor, nos faz homens íntegros, santos e morais diante de Ti. Essa precisa ser a nossa oração. Que essa seja a sua oração hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Ficamos aqui por esse vídeo, que Deus possa ricamente te abençoar. Amanhã nós voltamos com mais um vídeo explicativo da leitura que nós estamos a fazer. São só dicas, insights para você prestar atenção, coisas que você não pode passar em branco, coisas que você precisa considerar e assinalar, ok? Deus te abençoe, um forte abraço, fica com Deus. Não esqueça de orar os salmos, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e que Deus te abençoe ricamente. Valeu! Tchau!